Olá, mulheres de Deus. Hoje nós vamos iniciar mais uma semana, um pouco mais tarde, quarta-feira, por conta que os resumos da semana passada subiram um pouco mais tarde. E aí eu quis dar um tempinho a vocês, para vocês reorganizarem e colocarem em dias os resumos, certo? Então hoje nós vamos começar em Gênesis 40. José interpreta os sonhos de dois prisioneiros, né? Hoje nós estamos aqui com um áudio um pouco conturbado, cachorro latindo. Vocês estão ouvindo aí um sonzinho no fundo, grilos, interior, inverno. Então tem muito disso. Mas vamos lá, que o que importa aqui é o resumo, em nome de Jesus. Nós vamos ver nesse versículo, amados, nesse capítulo, que José interpreta os sonhos. José interpreta os sonhos do faraó. No capítulo anterior, ele tinha interpretado os sonhos do copeiro e do padeiro, que um morreu e o outro foi restituído ao cargo. Agora, o copeiro, que ele tinha pedido para que o copeiro se lembrasse dele, e o copeiro havia esquecido, aí ao final de 2 anos, né, passou-se o tempo, o copeiro foi restituído ao cargo, não fez nada por José, passaram-se 2 anos, e Faraó agora que teve um sonho, onde ele queria uma interpretação e ninguém tinha para dar. A Bíblia vai dizer que ele consultou magos, sábios do palácio, e ninguém conseguiu a interpretação. E aí ele, perturbado em uma manhã, porque mandou chamar esses sábios e magos e ninguém conseguia, o copeiro, versículo 9, vai dizer: então o chefe dos copeiros disse ao faraó: hoje me lembro de minhas faltas. O quê? Ele lembrou do jovem que ajudou ele na prisão, ele lembrou de José. E ele vai dizer: Senhor, aconteceu assim, você naquele tempo nos prendeu, nós lá na prisão tivemos sonhos, esse jovem interpretou, ele falou a respeito de José para o faraó. E aí o faraó manda chamar, né? Porque se o copeiro estava dizendo que teve o seu sonho interpretado por José e aconteceu, ele mandou chamar. E assim, versículo 14 vai dizer que José foi chamado, depois de se barbear, trocar de roupa, apresentou-se ao faraó, porque não poderia se apresentar de qualquer maneira. E com certeza na prisão ele não tinha os cuidados devidos. E aí depois de tudo isso ele é apresentado ao faraó. O faraó vai falar sobre o sonho, né, que é a respeito das vacas que saíram ao rio, né, belas e gordas. Depois ele vai falar das magras. E José, ele vai revelar na direção de Deus. E ele vai falar que isso era um tempo de fartura e em seguida um tempo de muita fome que viria sobre o Egito. E que Faraó deveria escolher um homem muito sábio que pudesse trabalhar desses anos de fartura para que nos anos de seca, né, não tivesse problemas. Que se tivesse inteligência no tempo de fartura, eles iriam se preparar para o tempo ruim que estava por vir. E aí Faraó, ele vai, né, versículo 33 diz José: procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, coloque no comando da terra do Egito. E o faraó também deve estabelecer supervisores para recolher a quinta parte da colheita. Eles devem recolher o que puderem. José, além de revelar o sonho, deu instruções sobre o que fazer. E aí, isso pareceu muito bom aos olhos de Faraó. E versículo 38 vai dizer que Faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em que está o Espírito Divino? Olha só, mais uma vez, José se destacando pela presença de Deus que estava nele. E aí ele vai dizer: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão sábio como você. Então ele quis dizer o quê? Não tem um outro, é você. Se você teve toda essa inteligência, sabedoria divina, você vai cuidar das minhas coisas. Aí no versículo 40 vai dizer que você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono eu serei maior que você. Ou seja, tudo você vai ter ali o governo. Somente o trono que é meu. Eu sou o rei. Mas fora isso, tudo está sob o seu comando. E assim aconteceu. Ele vai dizer, versículo 41, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. E aí, amadas, José torna-se governador do Egito. Vendido como escravo, caluniado, preso. Mas agora começava o tempo de honra na vida de José. E aí, versículo 46 vai dizer que José tinha 30 anos quando ele começou a servir ao faraó, ao Egito, como governador. E percorreu toda a terra do Egito. E aí vieram esse tempo. Vieram os tempos de fartura,
José agiu sabiamente. E depois vieram os tempos de seca também, como José, na direção de Deus, revelou. E aí, nesse tempo de seca, aconteceu que, como eles tinham comida armazenada, eles vendiam para todo o Egito e até para pessoas das regiões circunvizinhas, né, que também passavam fome, porque a fome se alastrou, foi um tempo de seca para todos. E aí, ele, no último versículo aqui, nós vamos dizer, e de toda a terra, não é nem só das vizinhas, corrijo, de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agregava em toda parte. E aí é que vai dar a entrada ao próximo capítulo, que vai ser ali os irmãos de José vão voltar em cena, né? Então é isso, mulheres, Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.